Gênesis 22, a partir do primeiro versículo diz o texto. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vai à terra de Moriá, lá em um dos montes. Veja, Deus mostra a terra, mas Deus não mostra qual monte. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei futuro, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, repita comigo, manhã. Sim, manhã, uma manhã como essa. Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento e levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Abraão colocou a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou fogo, a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Nós temos fogo, nós temos lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, veja que se cumpriu aquilo que Deus disse que iria mostrar. Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou-o no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho, e nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum, porque agora eu sei que você teme a Deus de fato. Você não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jireh. Por quê? Porque significa o Senhor proverá. Então Abraão chamou aquele lugar deste nome, e até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Você pode glorificar a Deus? Cadê o banner, por favor? Eu quero falar com vocês sobre o altar. E aqui tem uma palavra de Deus para você. Deus nunca deixa um altar sem provisão. Essa palavra é de Deus para a sua casa. Deus não deixa um altar sem provisão. E é isso que nós vamos meditar por alguns minutos nessa manhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra do que você estava fazendo no dia 9 de agosto desse ano? Vou facilitar para você. Mais precisamente às 13h25. Você se lembra? Se lembrou não? Sabe o que aconteceu no dia 9 de agosto? Foi o dia da queda do avião da Voipés. Se lembrou? Em Viedo, que caiu em Viedo. Talvez mesmo com essa referência você não tenha se localizado do exato momento e do que você estava fazendo na queda daquele avião, ou de quando você recebeu aquela notícia. Uma verdade é que certamente os familiares daqueles que estavam naquele voo se lembram perfeitamente do momento da queda daquele avião e do que estavam fazendo quando receberam a notícia. Ou se não, pense comigo ainda mais, aqueles que iriam embarcar naquele voo, mas por algum imprevisto ou alguma circunstância não entrou no avião.
Imagine você, pronto para entrar em um voo, preparado para iniciar uma viagem, mas por algum motivo, algum imprevisto, você não entra naquele meio de locomoção e lá na frente aquele que seria o seu último dia se torna um milagre na sua história. Ficou muito famoso um rapaz que saiu da sua casa, foi para o aeroporto, iria embarcar naquele voo, mas esqueceu a passagem. E por ter esquecido a passagem, por ter visto de última hora, não conseguiu entrar no voo e perdeu o voo. E é interessante porque quando as notícias começaram a circular, você percebe que a reação daquele rapaz, de quando ele não conseguiu entrar no avião, qual que foi? Ficou nervoso, né? Como pode? Tudo certo para a viagem. Passagem comprada, itinerário feito, check-in realizado, mas eu não vou entrar, por quê? Porque você perdeu as passagens. Alguém poderia olhar e dizer, perda? Sacrifício? O que está acontecendo aqui? O grande problema é que muitas vezes em situações que perdemos o controle, nós nos desesperamos, porque saiu das nossas mãos. Se saiu das nossas mãos, nos desesperamos. Mas olha para cá, uma grande verdade é que todas as vezes que sai da sua mão não é morte, não é sacrifício, não é perda. É Deus cuidando de você. Às vezes você desesperou porque algo fugiu das suas mãos, porque as passagens saíram das suas mãos, mas Deus está dizendo lá do céu, calma, está saindo das suas mãos por um momento, logo ela vai voltar. Eu estou parando você por cuidado. Se você não perde, se as passagens não saem das suas mãos, lá na frente você não vai conseguir entender o meu projeto. E o texto de Gênesis 22 é um texto sobre alguém que tinha as passagens em suas mãos, mas de uma hora ou outra parece que sumiu. Você vai lendo o texto de Gênesis 22, parece que você está diante de um filme. Você vê Abraão ouvindo uma ordem de Deus, você fica pensando, e agora? Como que ele vai reagir? O que ele vai acontecer? Qual que vai ser a decisão? Você vê Abraão saindo em silêncio por 3 dias, junto com seu filho, para um projeto que estava revelado no coração dele e ninguém mais sabia. Você vê Abraão diante de uma pergunta de Isaac, ele sabendo a resposta. Parece que cada parte que vai vindo vai se tornando mais emocionante diante do texto de Gênesis 22. Mas o primeiro versículo diz que algum tempo depois, ou depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova. Escute, os testes que Deus revela na sua história não são para a sua destruição, são para o seu fortalecimento e expansão. Sacrifícios que às vezes você olha e vê como temporários, são aquilo que irá impactar na sua história. Ouça, nós somos tentados e provados. Repita comigo, tentados e provados. Essas duas coisas acontecem na vida de todos. Uma grande questão é que a Bíblia vai me mostrar que toda provação ela provém de Deus, mas toda tentação provém do maligno. Diz o texto bíblico, ninguém sendo tentado diga que é Deus, porque Deus não tenta ninguém. A tentação sempre vai tentar extrair o pior de você. Vai lá, peca, vai lá, se desvia do caminho. A provação é Deus extraindo o seu melhor. Vai lá, continua porque eu estou cuidando de você. Continua mais um pouco, está doendo, eu sei, mas vai, continua. A provação tem esse caráter de nos aproximar. É por isso que nos dias de maiores sensibilidades da sua história, você começa a se aproximar mais de Deus. Então vamos lá? Se o texto diz que Deus coloca Abraão à prova, então nós estamos entendendo que Deus está querendo Abraão o quê? Perto, próximo. Vem para perto, Abraão. Vem para perto.
Veja que o texto está situando depois dessas coisas. Ele começou a ser provado. Então, se a provação começa depois dessas coisas, significa que toda a história passada foi milagre, providência, milagre, providência, milagre, providência. Mas depois dessas coisas a provação chegou. Não se desespere quando as provações começarem a chegar na sua história. Isso não significa que Deus te deixou de lado. Não comece a olhar para o silêncio que muitas vezes você experimenta na sua jornada, pensando que é o fim do caminho. Silêncios que temos na nossa jornada ou no meio das nossas circunstâncias, são Deus alinhando o nosso coração. É Deus nos direcionando e nos colocando em uma trajetória para a qual Ele quer nos direcionar e quer que nos movemos. Depois dessas coisas, que coisas são essas? Você abre a Bíblia no texto de Gênesis 12. Você vê que Abrão fazia parte de uma comunidade idólatra, Ur dos Caldeus. Com 75 anos de idade, Deus chega para Abraão e diz: olha, legal, você viveu até aqui, beleza, idólatra, né? Pagão, né? Pois é, está na hora da história mudar. Sai. Sai. Porque a primeira mudança dentro de algumas circunstâncias que você tem não é opção, você tem que sair. Talvez você esteja preso na mesmice porque você não consegue se mover. Verdadeira fé não é paralisia, é se mover. Então Deus chega e diz: está na hora de se mover. 75 anos não é uma viagem, não é você ir ali em Caldas Novas e voltar, não, é sair da sua geografia. E tem outra coisa, você vai sair e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você não sabe de nada, está tudo nas minhas mãos. Aí depois que Deus dá a ordem, Deus diz: aí eu vou abençoar, eu vou gerar uma grande nação através de você. Pera lá, grande nação? Grande nação? O texto bíblico em Gênesis 11 diz que Sara era estéril, esposa de Abrão. Deus está dizendo o quê? Seu ventre vai gerar. Esterilidade. Tem gente que quer ser conhecido pela dor do passado. Deus está dizendo: agora você vai ser conhecido pelo que eu estou te chamando. Está na hora de você mudar a visão. Tem muita gente preso no que aconteceu, no que foi falado antes, nas palavras liberadas antes. Eu quero liberar uma palavra de Deus que está enchendo o meu coração. Você não vai se mover nas palavras do passado, você não vai se mover no seu imaginário do passado. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: eu estou mudando a sua perspectiva. Chega ao fim toda palavra de maldição. Chega ao fim tudo que tentaram preparar a sua história. Eu estou mudando a sua visão. Não é mais o passado, Abraão, que vai definir você. Sara não está mais estéril porque a sua visão está no passado. Eu já estou vendo o presente. Sai. E eu estou olhando para o futuro. Vai gerar. Tem que ter fé. Tem que ter fé para se mover. O que acontece? O improvável. Sara gerou. Mas não vai achando que o caminho foi tranquilo. Abraão e Sara são pessoas, são seres humanos, eram seres humanos como você e eu. Tentaram dar um jeitinho na promessa. Sara tentou pegar uma escrava diante da palavra que ouviu, falar: já que o meu ventre é estéril, então eu não posso gerar. Então já sei, Abraão, você vai pegar Agar, vai se deitar com ela e vai ter um filho. Fizeram isso e só foi fracassado. Mas depois que Deus tratou, escute isso aqui: Deus não te abandona por causa do seu erro, tá? Vou falar isso de novo: Deus não te abandona por causa do seu erro, tá bom? Satanás está tentando colocar no seu coração que você tem que sair desse espaço por causa de uma falha, por causa de um erro. Sabe o que Deus me mostra? Que para aqueles que alinham o seu coração a Deus, as oportunidades de Deus ainda estão abertas. A porta da misericórdia não se fecha com o seu erro. A porta da misericórdia não se esgota com o seu erro. Deus está dizendo: eu te amo, Abraão.
Eu te amo, Sara, eu não desisto de você. Não desisto de você. Não desisto. Olha para cá. Sara gerou. Agora eu fico pensando, qual que é o milagre? Se é Deus abrir o ventre de uma estéril, ou Abraão com 75 anos conseguir fazer um filho. Você vê que todo o cenário dizia, não vai dar certo. Imagine você perguntando, e aí, o que você acha da vida de Abraão, hein? Você acha que vai dar certo? Você acha que aquilo que Deus ouviu vai dar certo? Possivelmente alguém diria, rapaz, ele é maluco, é doido. Que história é essa? Que palavra foi essa? É por isso que existem algumas coisas que é você e Deus, outras pessoas não precisam saber. Diz o texto que depois dessas coisas Deus coloca Abraão à prova. Sabe o que eu estou te mostrando aqui? É que Isaac é essa passagem que foi tirada das mãos de Abraão, justamente porque ele é fruto de uma promessa. Ele é fruto de quê? Fruto de quê? De uma promessa. Deus tinha dito, vai ter terra, vai ter nação, mas de repente aquilo que era semente para tudo isso que Deus tinha falado, Deus olha e diz, pegue seu filho e sacrifique seu filho no altar. Que coisa desafiadora, né? A semente a qual Deus tinha dito, todas as nações serão benditas pela sua semente. Isso aqui já era uma palavra profética para Cristo. Cristo já estava sendo apontado aqui. Essa semente que viria da descendência de Isaac é Jesus. Mas as passagens saem da mão de Abraão. Vai, Abraão, sacrifique Isaac. Mas Isaac é a promessa. Mas é exatamente, ele é a promessa da parte de Deus. Mas como assim? Eu vou sacrificar, eu vou matar a promessa que Deus fez? Esse é o grande problema da minha geração. É uma geração que ama mais a promessa do que o dono da promessa. Esses dias eu ouvi uma canção, eu não posso parar, porque eu tenho uma promessa. Como assim? Você não se move por causa do dono da promessa, você se move pela promessa. Ah, o meu chamado é lindo, aquilo que Deus tem para mim é lindo. Ok, mas você não se move por conta daquilo que você ouviu. Você se move por quem Deus é. É por isso que tem muitas pessoas se distanciando e saindo da parte da casa de Deus, porque se moveram tanto pelo que ouvem, se movem tanto pelo que ouvem, porque se tudo sai do seu controle, parece que é o fim da sua história. Sabe o que Deus está dizendo dessa palavra? Mais importante do que a promessa, sou eu o dono dela. Não há lugar mais seguro para sua promessa estar edificada do que no altar. Vou falar isso de novo. Não tem lugar mais seguro para sua promessa estar edificada do que no altar. Fora dela você vai tentar dar um jeitinho. Fora dela você vai tentar fazer acontecer de alguma forma. Agora no altar pode doer, mas eu continuo me movendo pelo que Deus falou. Pode ser desafiador, mas eu continuo me movendo pelo que Deus falou. Certamente se esquecerá da presença. Quem começa a servir a Deus somente por aquilo que Ele faz, pelo que Ele fala, pelo que Ele promete, faz de Deus um garçom para seus próprios desejos. Quem procura Deus só nas crises, procura uma religião de emergência, não procura Deus. O problema do religioso é que Deus se torna para ele um refúgio para suas necessidades, um refúgio para o seu discurso de hipocrisia. Deus não quer discurso de hipocrisia, Deus quer verdade. Está na hora de mudarmos a nossa concepção. Deus quer relacionamento. Sabe o que é mais estranho? É porque você olha o capítulo de número 21 de Gênesis e o texto bíblico diz o seguinte, que Deus foi bondoso com Abraão e Sara. Foi o quê? Bondoso. De repente no capítulo de número 22, o texto bíblico diz que Deus coloca Abraão à prova. Que bondade é essa?
Eu não sei se isso mexe com a sua cabeça, mas isso mexe comigo, porque isso me faz lembrar da minha vida. Você já viveu estações que parece que em dias passados está tudo correndo correto, está tudo dando certo, tudo prosperando, mas de repente tem uma virada e tudo começa a bagunçar? Escute, Deus não te abandonou no meio desse caos. Deus não deixou de ser Deus por causa da sua aprovação. Deus só está te aproximando e te alinhando para aquilo que Ele quer de você. Está na hora de mudarmos a nossa percepção e entendermos aquilo que Deus quer. Escute, olha como o texto de Gênesis 22 começa. Abraão, vai para a terra de Moriá e eu vou lhe mostrar. Vou o quê? Eu gosto disso aqui, gente, porque isso aqui foi a mesma palavra liberada lá no capítulo 12 para Abraão. Sai, eu vou te mostrar. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, aquilo que eu te disse continua de pé. Aquilo que eu te disse continua de pé. Posso liberar uma palavra de Deus para você? Aquilo que o Senhor falou para a sua história continua de pé. Não caiu por meio do caos, não caiu por meio da provação. Sabe o que eu gosto? É que o texto diz o seguinte: Deus vai colocar Abraão à prova, mas Deus vem com a mesma palavra que tinha direcionado a promessa. Deus está dizendo, está sendo provado, mas a promessa ainda está de pé. Está sendo provado, mas a minha palavra ainda permanece de pé. A única diferença, Abraão, é que agora você vai ter que tirar das suas mãos e colocar nas minhas mãos. Está preparado para tirar tudo das suas mãos em 2024 e colocar nas mãos do Senhor? O que Deus está fazendo aqui é uma renovação. Sabe o que significa renovação? O novo de novo, o novo de novo, o novo de novo. Vai ter o novo de novo para o seu casamento, vai ter o novo de novo para os seus negócios, vai ter o novo de novo para a sua família, vai ter o novo de novo para o seu ministério, vai ter o novo de novo para aquilo que você pensou que iria parar. Escute, não é o fim. Deus só está tirando das suas mãos e está dizendo o seguinte: 2025 será diferente. 2025 será diferente, porque não vai se mover nas suas mãos, está nas minhas mãos. Eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Como assim? Não estou vendo nada. Quem disse que você precisa ver alguma coisa? Foi Ele que disse para você, só se move. Você pode ter perdido o controle em 2024 por algumas circunstâncias da sua história, mas Deus te traz aqui nessa manhã para dizer para você: está na hora de você pegar tudo que um dia se frustrou, tudo o que você pensou que estava sendo acabado e colocar nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Vai ter novo de novo para a sua história. Será que você pode dar um toque nessa pessoa e falar: novo de novo? Novo de novo. Sabe o que é isso? Isso é esperança de Deus para a sua história. Não vai acabar assim. Será que você pode celebrar a Deus confiando nessa palavra? Não vai acabar assim. Não vai acabar assim. A grande verdade, Abraão, é que Deus não quer matar Isaac. Deus só quer você no altar de novo. A grande verdade é que Deus não quer frustrar seus sonhos. Deus só te quer perto dele de novo. A verdade é que Deus não quer te destruir. Deus só te quer perto dele de novo. Você pode não estar entendendo o motivo dessa provação, o motivo dessa dor, mas Deus está enchendo o meu coração nessa manhã. Toda prova é para te colocar no altar de novo. Toda prova é para te trazer para o altar de novo. E a palavra de Deus para você é: Deus nunca deixa um altar sem uma provisão. Talvez você tenha se perdido no meio de tantas coisas, mas Deus te quer no altar. Veja, a palavra é: sai, Abraão. Se movimente, Abraão. Pegue a promessa e vai. Parece que é um processo de expulsão. Você já viveu alguns processos de expulsão na sua história? Parece que você não se cabe mais em alguns ambientes. Parece que Deus não te quer mais em alguns ambientes.
E muitas vezes não conseguimos lidar bem com esses processos. Mas a grande verdade é que todo processo de expulsão sempre é para uma promessa maior. Todo processo de expulsão é sempre para uma promessa maior. Vou te mostrar na Bíblia. Gênesis mostra que Adão e Eva pecam. Deus tira do jardim, porque se permanecessem lá, seriam eternos pecadores. Mas processo de expulsão gerou uma palavra profética: da semente da mulher vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente e que vai salvar a humanidade. Processo de expulsão. Processo de expulsão me leva para o propósito que Deus está me empurrando. A semente nasceu. Pensaram, vamos acabar com a história. Não vai permanecer. Ou o processo de expulsão começando. Jesus sacrificado. Jesus colocado dentro do sepulcro. Não adianta tentar prender. Não adianta tentar parar. A porta do sepulcro nem foi mexida. Mas como é projeto de Deus, cadê Jesus? Não está lá mais. Ei, Maria, sou eu falando com você. Sou eu falando com você. Existem processos de expulsão que são liberação de propósito. Posso dizer algo para você? Deus vai te tirar de ambientes. Deus vai te tirar de relacionamentos. Deus vai te tirar de pessoas. Deus vai te tirar de empregos. Mas tudo será para te levar para onde Ele quer, algo grandioso para a sua história. Não será o fim para a sua história. Esse processo de expulsão não é para te paralisar, não é para acabar com o seu caminho, mas é Deus dizendo para você: eu cuido de você, Abraão. Eu estou sustentando você, Abraão. Você está nas minhas mãos. A pergunta: por que Abraão foi? Por que Abraão saiu? Por que Abraão se moveu? Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 19. Porque Abraão saiu confiando que Deus poderia ressuscitar Isaque. Pegue do capítulo 1 até o capítulo 12 de Gênesis, aonde há um relato de ressurreição. Abraão olhou para a prova, mas disse o seguinte: eu sei que Deus vai fazer algo que não é comum. Eu sei que Deus vai fazer algo que ninguém espera. É justamente esse o princípio da fé. É você enxergar diante do dia de maior dor da sua história, que Deus vai fazer algo que todos dizem não vai acontecer, que todos dizem impossível. Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Por quê? Porque não vai acabar assim. Diz o texto bíblico que logo de manhã, depois que Abraão ouviu essa palavra, ele sai. Pensa comigo, se Abraão saiu de manhã, é porque ele ouviu a palavra, provavelmente, de Deus, noite ou na madrugada. Imagine Deus te acordando e dizendo o seguinte: mata seu filho. Assustador, né? Mas muitas vezes sabia que é dessa forma que nós estamos indo para a cama, com preocupações e coisas que estão sobre a nossa história, com as piores notícias que poderíamos ter ouvido, nós vamos para lá. Mas o texto bíblico me mostra que na manhã, depois da palavra dura que Abraão ouviu, ele não parou, ele se moveu, ele continuou. Deus falou na madrugada com Abraão. Você se lembra de alguém que ouviu a voz de Deus na madrugada? Diz o texto bíblico, no primeiro livro de Samuel, que Samuel está deitado. De repente ele ouve uma voz: Samuel. Ele pensa: é Eli me chamando, vou me apresentar. Oi Eli, aqui eu estou. De novo a voz: Samuel. Lá vai ele de novo. Ele olha para ele e diz: ô Samuel, deixa eu te falar uma coisa. Madrugada, cara, uma hora dessas, você acha que eu vou te atrapalhar uma hora dessas? Vai dormir, rapaz. Tem uma coisa, ó, você está achando que sou eu? Não, isso aí está mais com cara de Deus, viu? Deus que tem esses negócios de falar na madrugada,
de usar quem a gente não espera, de pegar circunstâncias que a gente não espera. É Deus que faz esses negócios. Quando essa voz vir de novo, você diz assim: eis-me aqui, Senhor. Lá vai ele, deita de novo, perto das 4 da manhã, quando o sono está melhor, sabe? Samuel, o que Samuel faz? Eis-me aqui, Senhor. Sabe por que eu gosto disso aqui? Por que Deus está falando na madrugada com Abraão? Por que Deus está falando na madrugada com Samuel? Ninguém está vendo, mas diz o texto bíblico que Deus faz aquilo com Abraão, porque Ele queria ver se Abraão temia a Deus, e ele temeu a Deus. Deus fala com Samuel, porque um profeta estava sendo gerado. Escute, escute, escute. Às vezes é na madrugada, porque todas as vozes estão silenciadas. Está na hora de você silenciar algumas vozes da sua história para você cumprir o seu propósito. Está na hora de você silenciar algumas vozes que estavam tentando te paralisar. Talvez esteja na hora de você sair de alguns grupos do seu WhatsApp. Talvez esteja na hora de você sair de perto de algumas pessoas que estão tentando tirar você da direção daquilo que Deus te chamou. Algumas vozes precisam ser silenciadas para que eu me mova naquilo que Deus quer. Está na hora de silenciar. Deus falou de madrugada. Talvez alguém olhe e diz: mas meus pais liberaram uma palavra de maldição sobre mim. Deus está dizendo: essa palavra não vai ter decreto na sua história. Talvez você disse: mas eu ouvi nas redes sociais, alguém foi lá e comentou na minha foto, alguém falou alguma coisa. Deus está dizendo: está na hora de silenciar algumas vozes. Abraão, eu não te quero no meio das muitas vozes, eu te quero no altar. E às vezes as muitas vozes te afastam do altar. Você precisa ir para o altar. Você precisa vencer o cansaço. Você precisa vencer aquilo que estava te parando. Você precisa voltar para o altar. Posso te falar uma coisa? Já caminho para o fim. O altar não é emocional. As suas emoções não podem te dominar até o altar, porque senão você para. Pense o emocional de Abraão sendo movido aqui. Seu filho, promessa, não vai, rapaz, você está maluco? Mas o que ele faz? Levanta cedo, vence tudo. Olha Abraão indo. Existem muitas pessoas que estão distantes daquilo que Deus tem, porque a sua vida emocional está sendo decreto sobre a história dela. Só me movo, só vou se fazer isso, só vou se acontecer um sinal. Para, vai! Deus está te chamando, vai para o altar. Vai para lá. Deus te quer no altar. Sabe o que eu acho interessante? É que nem mesmo para Sara, Abraão fala nada. Ele se levanta, pega o filho, pega os 2 servos, pega os utensílios e tchau. Imagina Sara, a mãe, ouvindo: vou matar o nosso filho. Deus mandou. Da última vez que Sara ouviu aquilo que Deus tinha falado, você se lembra do que aconteceu? Porque ela agiu pela emoção. Pegou a escrava se deitou com Abrão, gerou Ismael e a confusão estava feita. Está na hora de você silenciar algumas vozes, para você começar a se mover naquilo que Deus tem para a sua história. Deus te quer no altar. Olha o que o texto bíblico diz. Vai para Moriá. Vai para onde? Vai para Moriá. Mas eu vou te mostrar o monte que você tem que subir. Gente, isso parece que é difícil a gente entender. Deus mostra a terra, mas Deus não mostra o monte. É porque lá no monte está a provisão. Você não pode subir no monte errado. E você só vai subir no monte certo se você estiver se movendo pela palavra. É no monte certo que você vai edificar o altar. Olha para cá, sabe o que diz o texto? Que ele sobe, constrói o altar. Isaac é colocado sobre o altar. Está no altar.
Sabe, o altar é como se fosse um espelho para Abraão. Era como se fosse um espelho. Era Abraão olhando no altar e se lembrando de quantas vezes ele começou a edificar altar. Sabe qual que foi a última vez que Abraão edificou um altar? Gênesis 14. De Gênesis 14 para Gênesis 22 tinham se passado aproximadamente 25 a 30 anos sem altar. Era como se ele tivesse um espelho lembrando de tudo, lembrando do que Deus fez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou sair de casa sem olhar no espelho? Cadê as mulheres? Já tentou se maquiar sem um espelho na sua frente? Vai dar certo? Vai rolar uma bagunça, não vai? Vai ou não? Faz o teste. Faz o teste, quando você me vê na igreja, você chega e fala: me maquiei sem espelho hoje. Eu acho que lá da porta eu já vou perceber, mas tudo bem. Estava uma bagunça. Ficou uma bagunça. A vida de Abraão estava nessa mesma direção. Era como se o espelho tivesse saído. Mas de repente, o espelho voltou. É ele vendo o que Deus fez antes. É ele vendo o que Deus fez para a semente e para a promessa. Mas é ele também vendo o que Deus iria fazer. Hoje Deus te traz para o altar. Talvez para lembrar quem você era no seu passado. Talvez você tinha caminhado com Ele. Mas Ele está te mostrando quem você vai ser. Talvez você nunca tenha tido direção. Hoje Deus te traz para esse altar para você ter direção. Fique em pé, por favor. Deus te traz nesse altar para ter direção. Talvez você tenha se perdido no meio das muitas vozes. Quando Isaac está sobre o altar, quando Abraão pega a faca para sacrificar, ele ouve uma voz: Abraão, não faça mal ao menino. Sabe o que eu gosto? É que se Abraão tivesse continuado só com o que ouviu no início, ele teria matado o menino. Mas mesmo no dia de maior dor da história dele, ele decidiu ouvir a voz. Ele decidiu ouvir a voz. Veja primeiro os versículos do capítulo 22 de Gênesis. O texto bíblico diz que Deus olha para Abraão e fala: Abraão, pega o seu filho a quem você ama. Repita comigo: ama. Ama. Porque o altar você não acessa apaixonado. Você não acessa o altar apaixonado. Os estoicos, que são os pais da filosofia, dizem que a paixão, ela é diferente do amor. Porque a paixão tem prazo de validade, ela acaba. Ela tem início, mas ela tem fim. O amor não. O amor é decisão, ele é racional. Deus não é apaixonado por você. Deus te ama. Se Deus fosse apaixonado, Deus teria te deixado, mas Ele te ama. Deus te ama. Projeta para mim um texto e nós já vamos seguir. João capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1, por favor, projeta para mim. João 13, 1. João capítulo de número 13, versículo de número 1. Olha lá, presta atenção comigo. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou. Vamos lá, e os amou. Vamos lá, e os amou. Deus não vai deixar de te amar por causa do seu erro. Deus não vai deixar de te amar porque você falhou. Deus está dizendo: todos podem ter te abandonado, mas eu vou te amar até o fim. Eu estou segurando nas suas mãos até o fim. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama.
Ele te ama, Ele te ama, Ele não vai te deixar, Ele vai te amar até o fim. Que amor é esse? Que amor é esse? É incomparável. Não tem explicação esse amor. Ele decidiu te amar. Ninguém compreende. Será que você pode cantar isso? Que amor é esse? Há defeitos em você, mas Ele te ama. Você pensou em parar, mas Ele te ama. Você pensou que Ele tinha te deixado, mas Deus em seu coração, com a palavra, Ele te ama. Olha para cá. Deus não deixou de te amar por causa das suas falhas. Deus não deixou de te amar por causa do seu pecado. Todos podem ter te deixado, mas Ele te ama. Sabe, o Senhor enche minha palavra, meu coração com uma palavra nessa manhã. Você se perguntou: ninguém me ama mais, todos me deixaram, será que alguém me ama? Deus te trouxe nessa manhã para você ouvir: eu te amo, e eu te amo até o fim. Eu te amo, e eu te amo até o fim. Eu te amo, e eu te amo até o fim. Nós já vamos encerrar. Eu sinto a presença de Jesus aqui nessa casa. Eu quero saber se há alguém aqui nessa casa que caminhou distante de Jesus, que por algum motivo se perdeu do caminho e quer voltar para o altar. Faz assim com suas mãos. Nós temos uma vida, duas vidas, 3, 4. Vem aqui na frente, você que ergueu as suas mãos, por favor, vem aqui à frente. Corre aqui, vem aqui, por favor. Se você estiver perto dessa pessoa, vem aqui com ela, traz ela aqui. Ele te ama, Ele te ama. Pode vir, Jesus está te chamando. É hora de você voltar para casa. Cadê você? Pode vir chorando, pode vir, pode vir. Vem cá. Vem cá, meu filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Corre aqui, corre. Pode vir. Pode vir, vem. Jesus está chamando, está na hora. Volta para casa. Que amor é esse?